Olá a todos, boa noite. Estou aqui para apresentar o trabalho do Marcos Nunes na disciplina América 1, né, sobre o texto A Memória Azteca da Conquista. Né, e esse texto é dividido em tópicos, e eu fiquei com o tópico 7, seria o texto anônimo de Tlatelolco, que é uma cidade, para quem não sabe, mexicana, né, azteca, na época, e hoje ainda continua sendo uma cidade lá do território hoje mexicano. E esse relato ele começa basicamente com a chegada dos espanhóis no Golfo ali, daquela região ali que hoje corresponde ao México e imediações ali, né? E passa pela fuga espanhola depois da matança do Templo Maior, né? Foi um massacre espanhol com os nativos astecas. Né? E esse relato está escrito originalmente na língua náhuatl, que é a língua que eles falavam naquele período. Né? E aqui esse tópico é dividido em subtópicos. Né? E o primeiro basicamente é a Noite Triste, que ele fala da expulsão dos espanhóis pelos ataques indígenas, né? E que eles são expulsos de algumas localidades. Os espanhóis são expulsos pelos índios de algumas localidades, né? E uma coisa que afetou bastante os espanhóis nesse período foi a questão de uma epidemia, que ele não diz qual é a doença, porque logicamente ele não tinha conhecimento, mas ele relata essa doença. É uma epidemia, como ele está lá nos textos. Né? Depois ele fala da volta dos espanhóis, né? E depois dessa epidemia passar, eles voltam a marchar para aquela área, né? Passam por várias localidades, participam de festas locais, né? Lembrando que naquela época eles já tinham aliados, reis indígenas aliados. Então eles comemoram algumas coisas, algumas festas, a festa de tomar bebida, né? A festa de Ucali, né? Ele, em resumo, ele fala de uma trajetória dos colonizadores por algumas cidades, né? E também da matança dos nativos lá em Tenochtitlan, né? Depois ele fala do cerco de Tenochtitlan, né? Para quem não sabe, o cerco é uma estratégia militar usada, né, em guerras ou, né, em várias guerras. E aqui não foi diferente. O que seria esse cerco? Você cercaria o seu inimigo, né, como o próprio nome já sugere, e você espera ou ele atacar e você contra-ataca, sendo que você tem uma vantagem porque ele está totalmente isolado, né? Ou então você faz com que ele pereça, como eu posso dizer, pereça com o tempo, digamos assim, porque ele não vai conseguir ter acesso a mantimentos e além coisas desse tipo, e você acaba matando ele à míngua, como alguns gostam de dizer, né? E, bom, foi um combate, né, de 2 dias, né? E houve uma contestação das pessoas que moravam naquele local em relação aos chefes, né, que comandavam aquele povo, e que provocaram insatisfação, né, porque não tinha uma atitude firme, né, e aquelas pessoas estavam, né, perecendo, estavam sofrendo de alguma forma, e houve essa indignação com os chefes locais. Pronto, aí agora ele fala que a partir de Tautleuco, que é onde foi achado esse registro, esse texto, né? Que é quando essa população foge de Tenochtitlan, né? E vai se refugiar lá em Tautleuco, né? E é isso. Posterior, ele fala de uma mensagem enviada por um senhor lá, que é uma delegação que busca
dialogar com os Saltleucas em relação a compactuar com os espanhóis, se aliarem aos espanhóis e não sofrerem alguma retaliação posterior, né? Porque existia uma resistência naquela área, né? E os espanhóis queriam um acordo com eles para não para cessar aquelas lutas e conseguirem o apoio deles naquela determinada região e haver uma dominação menos com menos sangue, com menos perdas, menos percas para os espanhóis, principalmente, porque era o interesse deles, né? E também, talvez, conservar mais índios para uma futura escravidão, um futuro trabalho forçado. Bom, aí depois ele fala de um recomeço, de uma luta, da luta, né? Que a batalha mesmo entre os espanhóis, a volta dessas batalhas dos espanhóis com os nativos de Tlatelolco, né? E fala também de um ritual chamado Tinzonbantli, que é um enfileiramento de crânios, porque nessa batalha houve várias percas para os nativos, mais de 2.000 homens morreram nessa batalha, né? E com essas muitas perdas também tem a participação das mulheres nessa batalha, porque acabou-se a força militar masculina, né? Envolvendo até mulheres, o que não era muito comum, né? Aí depois ele fala da descrição épica da cidade sitiada, né? Dessa cidade de Tlatelolco. Ele fala basicamente da destruição da cidade depois da batalha, né? Ele fala das águas que parece que foram tingidas por causa do vermelho do sangue que atingiu ali, parece que elas foram tingidas, né? E também fala da mensagem do Shostil, que ele é aliado, pelo que eu entendi, ele é aliado dos espanhóis, é levado até lá esse povo para recomendar, né, aconselhar que eles não resistissem mais, né? E é isso. Aí depois ele fala da consulta aos agoureiros, né, que são alguns religiosos que tem nessa época, que diz para os príncipes, os reis astecas daquela região que se juntassem uma certa quantia de soldados, de pessoas lá, fossem para novamente o campo de batalha porque haveria êxito, né? E aí não, mas aí eles erraram porque chegaram até a Machaca, que foi onde ocorreu a batalha, e eles perderam, né? Porque o poder espanhol era muito maior, evidentemente, tinha uma tecnologia de guerra muito mais avançada. Então eles perderam essa batalha, né? E com isso a cidade foi destroçada. A cidade de Tautlauco foi destroçada e posteriormente houve uma ordem de entregar todo o ouro que tinha ali dos sacerdotes, de todas as pessoas que ali ficaram, e houve uma dispersão das pessoas com a prisão do Qualmetoque, que era um dos líderes desse local, e a prisão desse cara fez com que as pessoas se dispersassem por outros cantos, né? E abandonassem esse local, evidentemente, né? Basicamente é isso, né? Espero que tenham gostado, tenha ficado claro, e é isso.